paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, meus queridos ouvintes, sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos falar sobre a história dos moços que foram amaldiçoados pelo profeta Eliseu. No Antigo Testamento, em 2 Reis, capítulo 2, há uma história sobre o profeta Eliseu amaldiçoando alguns jovens. Enquanto Eliseu viajava para Betel, um grupo de jovens saiu da cidade e zombou dele, dizendo: "Sobe, calvo." Eliseu os amaldiçoou em nome do Senhor, e 2 ursas saíram da floresta e atacaram 42 dos jovens. Betel é uma palavra de origem hebraico que significa casa de Deus. É uma cidade bíblica que fica ao norte de Jerusalém, um lugar muito importante para os israelitas, onde eles prestavam culto. O nome Eliseu significa Deus é a salvação. Indica uma pessoa voltada para a honestidade e justiça. Essa história tem sido objeto de muito debate e interpretação ao longo dos anos. Alguns estudiosos o veem como um exemplo de severas consequências de desrespeitar o profeta escolhido por Deus, enquanto outros veem como uma advertência sobre os perigos de zombar ou desrespeitar os outros. O motivo do profeta amaldiçoar foi que ele entendeu pelo Espírito que havia algo mais sério, de natureza espiritual, naquela zombaria. Nas entrelinhas entendemos que estes jovens estavam fazendo mais do que zombar do profeta. Estavam ameaçando-o ao dizerem-lhe: "Sobe." Sobe pode ser entendido como uma ameaça para sair deste mundo. Eliseu estava em um caminho, fazendo uma viagem sozinho. Os moços saíram da cidade e iam atrás do profeta e esperaram o momento quando chegaram a um lugar deserto para insultá-lo. O profeta percebeu que estava correndo perigo. Deus, por várias razões, colocou seus profetas sob um juramento sério para manter a pureza e santidade conservada. E aqueles que os desafiassem não deveriam ser tolerados. A palavra profeta significa boca de Deus, ou o escolhido para ser porta-voz. Salmo 105 diz: "Não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas." Eliseu estava sendo desrespeitado e, como boca de Deus, o próprio Deus foi desrespeitado também. Na antiga cultura israelita, os profetas eram considerados representantes de Deus e deviam ser tratados com reverência e honra. A zombaria e o desrespeito dos jovens poderiam ser vistos como um desafio à autoridade de Eliseu e à autoridade do próprio Deus. Elias tinha subido ao céu num redemoinho. Eliseu era o sucessor de Elias, a voz de autoridade sobre a terra naquele momento. Deus teve um plano especial e glorioso com Elias, de arrebatá-lo sem experimentar a morte física. Já o profeta Eliseu morreu de morte natural. O comportamento zombeteiro dos jovens era visto como uma violação da ordem social e dos mandamentos de Deus de honrar os mais velhos e os que ocupam cargos de autoridade. A maldição de Eliseu foi um aviso para os outros evitarem tal comportamento desrespeituoso e respeitarem a autoridade dos representantes
escolhido por Deus. Os moços estavam pedindo para ele provar que ele tinha a mesma autoridade que Deus deu a Elias. Sobe também como Elias subiu, eu quero ver. Se uma zombaria com esse teor continuasse, tiraria diante do povo a autoridade profética de Eliseu. Sua maldição teve uma razão de ser muito mais profunda do que apenas vingar-se de jovens irresponsáveis que o estavam chamando de careca. Nesta passagem bíblica, se cumpriu a promessa descrita no Salmo que diz: Eu, Deus, o livrarei, porque a mim se apegou, e o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele me invocará e eu responderei. Na angústia estarei com ele, eu o livrarei e glorificarei. Embora a natureza exata da punição e a gravidade da ofensa sejam objeto de muito debate entre os estudiosos da Bíblia, a história pode ser interpretada como uma advertência de que desrespeitar os profetas e representantes escolhidos por Deus pode ter sérias consequências. Nesse sentido, a história é um exemplo de Deus punindo a desobediência e o desrespeito à sua autoridade e àqueles que escolheu para representá-lo. Assim nós concluímos essa história. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sino para receber as notificações. Deus abençoe a todos.